Fala galera, aqui quem fala é o Arthur Andrade. E aqui é o Henrique. E estamos começando uma coisa nova aqui no Certos, que seria falar sobre o Paulistão. Hoje iremos falar sobre a história do Palmeiras. Não sobre a história do Palmeiras, vamos falar com o Heron. Sou eu, gente. Oi. A história dele com o Palmeiras. Quer falar alguma coisa? Desse Palmeiras aí, falar o quê, meu? O Tem Palmeiras nada é o pra melhor falar time do do Brasil. Nada melhor do que começar essa É. série de programas pelo maior campeão do Brasil, né, Arthur? Tudo Inclusive bem, foi uma boa eu fui escolha que o forçado Arthur, aqui, tá, pessoal? que o Arthur fez. Fui forçado aqui esse time aí sem mundial, cara. Mas a gente não tá falando de Mundial, estamos falando de Paulistão. Tá bom. Vamos começar com algumas perguntas a você, Heron. Certo. O que te fez torcer pro Palmeiras? Bom, primeiro que assim, quando a pessoa nasce abençoada, ela já nasce pra torcer pro maior. Certo, Arthur? Não tá certo, não. Entendi que... Eu fui forçado, cara, nossa. Eu acho que tá um pouquinho certo. Não, na verdade o meu pai e a família do meu pai, eles são palmeirenses. E aí acho que foi natural se tornar palmeirense. Então, Você nunca gostou do Corinthians, assim, Não, não? mas não tem motivo, né, o Arthur? A gente é bimundial, cara. Então, mas quando eu nasci, vocês não tinham nem sido, assim, chamados pro Mundial, sabe que vocês foram chamados? Aqui no caso. Nem o primeiro foi. Foi convidado, né, e tal. Então foi isso, então já foi natural, assim, ser palmeirense. Por influência da família mesmo. Mas desde criancinha você já gostava do time, já assistiu jogos, já foi pro estádio, alguma coisa assim, Sim. desde pequeno? Eu não tenho muita lembrança, eu tenho pouquíssimas lembranças de futebol quando criança, assim, tipo 6 anos pra baixo, assim. Sim. Minha primeira lembrança como futebol, que curioso, eu tenho a lembrança, assim, a memória da final da Copa de 98, que eu tinha 5 anos. Sim. Logo que eu não lembro do jogo, eu lembro que tava um monte de criança lá brincando, eu lembro dessa cena. Eu lembro do jogo, eu lembro. E só que eu não tenho lembrança, por exemplo, memória da final da Libertadores de 99 do Palmeiras. Você lembra do... Eu não tô lembrado muito disso. Então é curioso, assim, eu lembro da Libertadores de 2000, que depois o Palmeiras perdeu, né? Acho que foi pro O Corinthians Boca. ganhou o Mundial em 2000? Sem ganhar a Libertadores, né? Sem ganhar a Libertadores. Enfim, né? Mas eu não lembro da Libertadores de 99. Então minha primeira lembrança, assim, da parte de acompanhar futebol foi essa final, assim, da Copa do Mundo na França, em 98. Lembro depois do pessoal triste, eu sem entender muito porquê. Não fazia muito sentido pra mim. E aí depois tem alguns flashes, assim, de 2000 e 2001 do Palmeiras, essa coisa de Libertadores. E aí a lembrança pra valer, que aí eu tenho bastante memória, de 2002. Tanto da Copa do Mundo, lembro totalmente. Talvez seja a Copa que eu mais lembro, com mais detalhes, mais informações. E eu lembro do rebaixamento do Palmeiras no Brasileiro de 2002. Tá vendo? Eu sou justo, eu trago informações históricas. Mas então, 2002, assim, que eu tinha 9 anos, então foi o ano que eu lembro mais, assim, da parte de acompanhar futebol. Porque eu tenho lembrança, eu já acompanhava, tem fotos minhas com roupinhas ou brinquedinhos de criança, mas eu não tenho lembrança disso. Você tava no Chiqueiro, né? Sim. Tava. Você queria estar lá também? Não, claro que não. A gente vai trazer eu esqueci a minha, hoje eu vou trazer uma bandeira que eu tenho no Palmeiras pra você vestir no próximo programa. Também. Pra você, qual que foi o seu primeiro ídolo? No Palmeiras? No Palmeiras. Palmeiras. O Marcos sempre foi o goleiro, né? Porque justamente quando eu comecei a entender essa coisa do esporte, do futebol, que foi justamente em 2002, ele foi o goleiro da Copa, né? Pegando Sim. tudo. Então o Marcos sempre foi... Então foi assim, e o Alex também. O Alex meia esquerda, meia atacante esquerda. Sempre gostei muito dos dois, assim. Sempre admirei muito os dois. Eu lembro que quando eu ia jogar bola, eu gostava de ficar tipo, que jogador você é? Daí eu falava, eu sou o Alex ou eu sou o Marcos. Então era basicamente os dois, assim, do Palmeiras, né? Aí, lógico, depois também por causa da Copa eu gostava muito do Ronaldinho Gaúcho, gostava do Roberto Carlos também. Esse jogou bem. Ele jogou no Palmeiras, mas não peguei essa época, assim, de memória. Mas também por causa da seleção, mas sabia que ele tinha jogado no Palmeiras, então
esses três, assim. Depois, na adolescência, o Valdívia, que aí foi, tipo assim, o primeiro título do Palmeiras que eu tenho memória, sem ser a Série B depois de 2003, aí foi o Campeonato Paulista de 2008. Aí eu sofri que parou com um jejum de anos, né, do Palmeiras sem ganhar Paulista, e até tava com um jejum de títulos desde a Libertadores e tirando a Série B do Brasileiro. Então depois foi o Valdívia. E aí esse Campeonato Paulista do Palmeiras assim, em 2008 foi bem marcante, assim, Valdívia jogando pra caramba. Talvez eu até lembre da escalação, assim, sei lá, muito perto, assim. Foi bem marcante, na verdade, no Paulista de 2008, eu acho que ainda era 2 jogos, a semifinal, eu não lembro se eram 2 jogos, mas eu sei que no dia 20 de abril, que foi meu aniversário, inclusive, né, tá chegando, foi o dia que o Palmeiras eliminou o São Paulo na semifinal do Paulista. Que o Palmeiras acho que ganhou de 2-0 ou 2-1. Eu sei que foi o lance que o Wendel saiu, o Wendel lateral direito, jogava de lateral direito volante, ele saiu livre na cara do gol, ele podia ter metido o gol. E aí ele foi e rolou pro Valdívia, tirando do Rogério Ceni, Valdívia fez, e aí saiu comemorando com chororô, assim, do São Paulo. Acho que por isso E que aí, foi muito marcante, porque foi um dos primeiros títulos que você vivenciou, viu? Foi. E aí na semana seguinte o Palmeiras acho que ganhou a final contra a Ponte Preta, 4-1, 5-1. Ou foi 4-1 ou 5-1, alguma coisa assim. E aí então foi bem marcante esse título. Assim, eu lembro que tava no aniversário, várias pessoas da família, vários São Paulinos, assim, São Paulino, palmeirense, aquela zoeira toda. E aí no meu aniversário, o Palmeiras foi tipo uma final antecipada, assim. E aí foi bem legal. Hoje você tem um ídolo? Não um ídolo, um jogador que você gosta muito no time do Palmeiras. Cara, é que assim, na verdade, depois que eu trabalhei no Palmeiras, na assessoria de imprensa em 2013 e 2014, e continuei fazendo assessoria principalmente pro tiro com arco do Palmeiras até 2019, então depois que você tá lá dentro, parece que eu me tornei, parece não, certamente eu me tornei menos fanático, que eu comecei a ver do ponto de vista mais profissional e menos apaixonante do torcedor. Sim. Então, putz, falar assim, nossa, hoje eu tenho um ídolo no futebol, não tenho. Tem pessoas que você admira pela história do cara, sabe? Você vê exemplos dele. Então, tipo assim, sei lá, o goleiro Everton. Acho que é um cara, tipo, muito admirável, sabe? Nas coisas que ele fala, a dedicação dele. Então, acho que é mais no ponto de vista, assim, de falar assim, putz, esse cara aí, ele faz um bom papel como profissional, como jogador, sim. e ele aparenta ser uma pessoa boa, assim. É mais nesse sentido, não de tipo de um fanatismo. Nossa, por exemplo, nessa época eu queria ter uma camisa 10 do Valdívia. Tipo, eu sei lá, eu gostava, sempre joguei, tipo, esporte, sempre gostei de usar a camisa 6 porque lembrava o Roberto Carlos. Então talvez eu tenha mais ídolos dos que pararam de jogar futebol Que atualmente. do que dos atualmente, assim. Porque hoje eu acompanho, tipo, como um hobby, pra tirar onda com vocês, pra brincar, pra postar um negócio, zoar, mas do que, tipo assim, lógico, quando ganha, lógico que é lindo e maravilhoso. Mas do que aquela coisa, nossa, que eu vou sofrer pelo jogo, não. Isso daí já faz muitos anos que eu parei, assim. Então é mais, tipo, beleza, eu vou ali curtir o momento. Normal, né? Vou curtir o momento do que ficar num fanatismo louco, assim. Mais nessa pegada. Você já participou de alguma torcida, organização, alguma coisa assim? Não, Nada. não. Antes de eu trabalhar no Palmeiras, eu tinha ido acho que 1 ou 2 vezes só no estádio. Tinha ido pouquíssimas vezes. Fui no antigo Palestra Itália antes da reforma. Aí depois, quando eu trabalhei lá, era tipo meio que normal ir, né? Aí cobrir os jogos e tal. E depois que eu saí de lá, eu fui no estádio mais 2. Acho que mais 2 vezes. Mas, uma eu fui como torcedor e outras 2 ou 3 eu fui pra trabalhar de novo. Você trabalhou lá, você tem alguma história doida, assim, engraçada, assim? Em relação ao Palmeiras, que possa alguma coisa contar, tá? Então, esse é o problema, né? Porque, tipo assim, quando você entra dentro do negócio, você tem acesso a coisas que outras pessoas não têm. Acesso a coisas boas e acesso a coisas ruins. Do estádio, tá? Não, do estádio, do Sim. ambiente de trabalho. Porque, por exemplo, eu trabalhava lá na academia de futebol, que é o centro de treinamento, que é onde os atletas profissionais jogam.
Treino, quer dizer. Então, tipo assim, realmente, aqueles jogadores, muitos dos quais eu era ídolo, tipo o Valdívia, que ele chegou a estar lá, acho que em 2014 que ele voltou pro Palmeiras, se eu não me engano. Isso, foi. Então ele virou, em alguma medida, com mais ou menos distância, meu colega de trabalho. Então perde aquela relação pelo menos pra mim, perdeu aquela relação de fanatismo e de ídolo. Pra outros que trabalham lá, não, continuaram super fanáticos. É que pra mim eu comecei a ver aquilo de uma maneira mais profissional, vamos dizer assim. Sim. Então, tipo, por exemplo, o Marcos já não jogava mais, mas o Marcos ia lá na sala da assessoria de imprensa e ficava trocando ideia com a gente, dando risada, tomando um café. Tipo, meio que normal mesmo, assim. Como se fosse uma pessoa qualquer. Mas as histórias, a história de bastidor, que pode contar, história que pode contar. Porque as boas histórias são aquelas que a gente não pode contar, né? Mas assim, eu não sei, tem algum subtema específico? Alguma coisa assim, referente a alguma partida antes do jogo, coisa, uma final assim. Que te falaram, que te deram alguma coisa, que você conversou com o jogador. De conversar, pois é que conversar era tão normal, mas assim, tem história de, por exemplo, vamos supor, o jogador antes da partida, ele estava relacionado, ele era titular e ele não vai pro jogo. E aí a gente inventa que o cara tava com dor de barriga, mas muitas vezes ele tava com outra coisa mais séria, deu treta em casa, brigou com a esposa, brigou com não sei quem. Aí a gente acaba meio que dando uma mentidinha pra não expor o jogador de uma questão pessoal, sabe? Então você fala que o cara, sei lá, teve uma diarreia e não vai poder jogar, ou que o tio no interior morreu, sei lá. Mas isso é só um exemplo ou... Isso acontece semanalmente nos clubes. Então muitas vezes quando você vê assim que você vai lá acompanhar o jogo do seu time. Aí o cara tava normal pra jogo, treinou a semana inteira e chegou de última hora, anuncia que o cara não vai pra jogo. Falou que o cara teve uma dor de barriga, alguma coisa. Geralmente é algo mais pessoal ou mais grave. Corinthians e Palmeiras. O que essa palavra remete a você? Eu tenho uma lembrança de um Corinthians e Palmeiras que eu fui antes de eu trabalhar lá no Palmeiras. Que foi um jogo que foi no Pacaembu. Eu lembro que eu fui com um amigo meu da faculdade, com o Hélio. Foi no Pacaembu e foi um jogo que eu acho que o Corinthians ganhou de 2-0, se eu não me engano. Isso deve ter sido em 2012. O Corinthians ganhou de 2-0 e acho que o segundo gol quem marcou foi o Romarinho. E ele veio comemorar de propósito na frente da torcida do Palmeiras. Mano, aquilo lá deu uma treta desgraçada. Nossa. E foi um jogo que a torcida do Palmeiras começou a quebrar as cadeiras do Pacaembu. Eu tava nas cadeiras, cadeira laranja, acho que era o setor. E o pessoal quebrando assim do meu lado, assim, o pau quebrando até entre a torcida, assim, basicamente. Sim. O pessoal revoltado, não assim, entre a torcida, mas o pessoal revoltado, tipo, aí eu saí com meu amigo assim meio de lado, mas foi isso, assim. Agora tem um jogo que eu lembro muito, um Palmeiras e Corinthians, deve ter sido 2009, provavelmente. Palmeiras 3-0 no Corinthians, 3 gols do Obina. Nossa. Lembra o Obina, atacante? Sim. 3 gols do Obina. Aquele foi um bom jogo. E 2009, acho que foi 2009, que era pro Palmeiras ter sido campeão brasileiro. E aí conseguiu perder tudo nas últimas rodadas. Acho que foi o Fluminense ou o Flamengo que ganhou. Lá na hora da concentração, assim, os caras, nossa, vamos amassar o Corinthians, tem essa coisa assim? O pessoal fica pilhado, né? Fica. Xinga, alguma coisa assim. Depende muito de como tá o clima do vestiário. Na verdade, da grandeza que é do jogo ou não. Mas o pessoal fica pilhadão, né? Fica pilhadão. Aí depende também da pré-eleção, quanto que o treinador vai motivar o grupo. Né? Então tem bastante disso. Não só no futebol, em todos os esportes também. Que eu acompanhava. Eu ficava bastante com o basquete do Palmeiras. Então tinha bastante isso. Também fiquei um pouco do futsal, antes do futsal profissional terminar lá. Também foi umas histórias de bastidor boa, do basquete, principalmente que tinha o pessoal da Mancha estava sempre presente lá nos jogos, então sempre eram jogos bem tensos, assim, em termos de emoção, sabe? Sim. Porque o time, tipo assim, o time não era lá top, era, sei lá, um top 8 nacional, Sim. então a gente sabia que podia passar como podia tomar um pau, sabe? Então sempre ficava essa parte de emoção muito forte. E o fato da gente trabalhar lá, como jornalistas, né, assessores do clube, então a gente não precisava ter aquela coisa da neutralidade jornalística.
a gente tava lá pra defender o nosso mesmo. Então, sei lá, eu tava lá no... Eu cobri bastante o basquete, eu tava lá no ginásio, escrevendo a matéria, Torcendo postando lance a lance no Twitter, que a gente fazia a cobertura do lance a lance pelo Twitter, e xingando o juiz, xingando a torcida, não sei o quê. Tipo, eu ia pro interior com o pessoal do basquete, pros jogos do interior, do Paulista, brasileiro, e lá a mesma coisa. Chegava lá, os caras xingavam a gente como se xingasse um jogador, se fosse qualquer pessoa. E ficava lá, Mas, no fundo, eu acabava respeitando, assim, sabe? O que você tá achando do elenco do Palmeiras? Um novo. Nova academia. A terceira academia, né? Entrou pra história, né? Pode acontecer o que for. Pode, que nem agora, né? No dia que a gente tá gravando, né? Nessa semana da primeira pro segundo jogo da final. A gente perdeu pro Água Santa agora. Perdeu pro Água Santa. Então, mas isso não... E o interessante é que isso, mesmo que a gente não vença o campeonato... Mas que não vai vencer... Não vai vencer. Ano passado com São Paulo acharam mesmo, né? Mas São Paulo é São Paulo. Agora a gente tem um santo, né? Água benta. Já pensou? Não, mas já pensou? Água Santa, Água Santa é campeão? É tipo Ituano sendo campeão. Já tá Ituano na foi campeão o quê? história. 2014, acho? 2014, acho que foi isso. Foi campeão? Ia ser interessante. Mas, independentemente disso, é um time que entrou pra história, né? Sim, assim como a gente tem aí a primeira e a segunda academia nos anos 60, 70, que pra gente que não vivenciou aquela época, é uma coisa que assim não... Fica distante de você saber, porque você tem que o quê? Será que era bom mesmo? Será que era bom? Quanto que era bom? Será que é igual o time de hoje em dia? Entende? Então pra gente fica um pouco distante. A gente não vai ver documentário, não vai ver jogo antigo, não vai ver, sei lá, matérias e conversar com o pessoal mais velho, a gente acaba não tendo essa referência. A gente tem a referência histórica. Beleza, era a terceira academia. Inclusive tem um documentário do Ademir da Guia maravilhoso. Muito bom. Sabe quem é Ademir da Guia, né? Claro, né? Maior ídolo, maior jogador da história do Palmeiras e, historicamente, pelo que dizem, injustiçado de não ter tido reconhecimento na seleção que deveria ter. Mas, então, tipo assim, agora a gente tá vivendo a história, sabe? Porque, tipo assim, não é um título que tá valendo. Tudo, beleza, o título da Libertadores, ok, o título do Paulista, Copa do Brasil, Paulista, da hora. Mas a gente tá vivendo um período histórico. Que são muitos títulos e que, assim, pra ser reconhecido, muitos títulos seguidos com o mesmo elenco. Sim. Num mesmo espaço de tempo. Lógico que uma hora vai parar de... Não. Uma hora vai começar a cair. Tomara que esse ano se vai ser agora, logo, se vai ser depois, a gente não sabe. Mas a questão é que a gente tá aí entrando no quarto ano, né? 2020, 21, 22, entrando no quarto ano de uma sequência com a mesma base do elenco, sei lá, 80%, 90% do mesmo elenco, mesmo treinador, mesmo padrão de jogo, mesmo sequência. E todo ano é pelo menos um título. Mais de um até, só com o Abel Ferreira. É a 11ª final, né? 11ª final. E fora o título do Paulista de 2020 contra o Corinthians, que abriu essa porteira de sequência, Sim, né? Que aí tava com o Luxemburgo, né? Tava. Não, certo. Tava aí com o Luxemburgo. Perdeu o jogo e aí entrou o Abel. Depois entrou o Abel. E só que mesmo antes disso, já tava vindo numa sequência já. Também, porque teve o Copa do Brasil de 2015, depois o Brasileiro de 16 e 18. Isso. Então já tava, acho que teve nesse meio tempo aí alguma final de Paulista que perdeu, ganhou alguma coisa assim, não lembro agora. Porque são tantos, né, Arthur? Fica difícil da gente. Não começa, viu, mano? Não começa. E aí, só que desse período pra cá, foram aí... o elenco mudou bastante, mudou o treinador e tal. Aí agora você pega uma mesma base de elenco, com o mesmo padrão de jogo, o mesmo nível de jogo. 4 anos seguidos? 4 anos seguidos, então, tipo, o que mais que precisa pra ter um reconhecimento histórico, sabe? Mundial. Então, Arthur, a gente tá falando... Aí vai entrar nessa discussão, né? Mudar o tema do assunto. Então, deixa eu te falar. Qual o treinador assim que você fala, nossa, esse treinador revolucionou o Palmeiras? Além do Abel Ferreira. Você pode falar Abel Ferreira. Então, mas tipo, tem outra assim, tipo Filipão, tem Luxemburgo. A questão do Abel Ferreira, tem a questão do Luxemburgo, que eu acho que ele é um dos maiores... Não sei se é ele o maior. Eu prefiro o Filipão. O maior de títulos é o Luxemburgo ou o Filipão? No Palmeiras? É o Filipão. Então, acho que assim, o Abel Ferreira, porque é o presente que a gente tá vivendo agora. Sim. Eu acho que o Felipão, pela questão dos títulos que ele teve, apesar de que também, assim, principalmente quando eu tava lá no Palmeiras, aí você vai tendo acesso a muitas coisas, o Felipão foi muito criticado e condenado pelo rebaixamento do Palmeiras de 2012.
Foi culpado, né? Porque o Filipão meio que abandonou o barco, assim, também, né? E aí deixou pro Kleina, entrou na sequência no fim de 2012, mas o Kleina já pegou o negócio todo estrupiado já, né? E aí não aguentou manter... Não tinha muito o que ele fazer. Então tem essa crítica bem forte do Filipão, na verdade, assim, uma crítica histórica. Tem as partes boas e tem uma crítica histórica ao rebaixamento dele. E querendo ou não, tem a questão do 7-1, né? Que o Marcão... Esse dói isso até também, hoje, hein? mas é inegável que ele é um treinador vencedor. Esse é... Agora, pensando do ponto de vista pessoal de histórias, Sim. nossa, na época lá do Palmeiras, o Gilson Kleina, que ele é um cara não muito conhecido, tem várias críticas dele e tal, mas nossa, uma pessoa formidável, assim, um cara sensacional. Ele, a comissão técnica dele, porque tipo assim, você tá lá nesse ambiente, você era lá estagiário, né? Igual eu era estagiário, né? Ganhando uma merreca. E aí você é colega de trabalho de caras que estão ganhando 80, 90, 100, 200 mil por mês mais. Então você tem uma diferença social gigantesca. E, infelizmente, alguns jogadores você percebia que eles faziam diferença. Sim. Pra gente e pros demais funcionários. Né? Faziam, tipo, menosprezava mesmo. Passava, não olhava na sua cara, não cumprimentava, assim como tem em todos os ambientes de trabalho, infelizmente. Na maioria deles. Então você sentia isso. Com alguns jogadores não. Por exemplo, Fernando Praz, o goleiro. Sim. Cara absurdo. Cara, No campo espetacular. campo. Talvez o cara mais gente boa de todos ali, desses 2 anos que eu trabalhei lá. Fernando Praz, o Marcelo Oliveira, que hoje ele é dirigente do Grêmio. Cara espetacular também. E assim por diante. Então o Gilson Kleina, por ser o líder ali do futebol, nossa, o cara ele chegava lá, cumprimentava cada um da gente, pegava na nossa mão, conversava, trocava ideia. Principalmente a gente tava na Série B, então tipo assim, beleza, que droga que a gente tá na Série B, mas tipo, entre aspas, o clima lá dentro tava bom porque a gente tava ganhando todos os jogos. Então... Porque tá na Série B, então tipo, dentro do negócio ruim que a gente tava... Tá ruim, mas gente, tá bom. Tipo isso. Então chegava lá 1, 2 vezes por semana, a gente tava lá terminando de bater texto lá pra mandar pra imprensa e tal, como foi o treino de hoje, a coletiva. Ele chegava lá na gente e falou assim, todo mundo agora para de trabalhar, a gente vai jogar bola agora. Ô, louco, aí... Era isso, assim. Aí Kleina, peraí que a gente tá terminando aqui. Não, já chegou a vez, tipo, ele vinha chamar a gente. Então, tipo assim, o técnico do futebol profissional, ele tá saindo lá da sala dele pra vir aqui, né, um monte de jogador, tipo, muitas vezes fazendo vista grossa, não sei o que. Ele tá vindo aqui pra chamar os funcionários pra fazer um jogo, sabe? E aí era o jogo dos funcionários, aí não envolvia jogador. Muitas vezes os jogadores ficavam lá enchendo o saco da gente, tipo, tirando uma onda assim. Mas daí era ele, da comissão, vindo chamar o estagiário pra bater uma bola. Não é tipo os estagiários pedindo alguma coisa. Então, esse tipo de atitude assim é bem legal. Tipo, no futebol até é normal ter, quando você ganha um título, alguma coisa, ter uma premiação. Tipo, por fora, assim, tá ligado? De dinheiro. E aí eu lembro que quando a gente ganhou a Série B, teve também uma parada dessa, assim. Tipo, ele pegou e falou assim, não, a gente ganhou um dinheiro, que é o que eles falam, o dinheiro do bicho, né? Tipo, no jargão popular. Sim. Ganhou dinheiro e a história que foi que ele pegou e falou assim, não, esse dinheiro aqui não vai ficar só pra gente, jogadores e comissão, vai pra todo mundo que trabalha lá. E dividiu pra trás de vocês. Dividiu pra todo mundo. Aí Nossa, depois chegou lá, acho que na época eu ganhei, Beleza. sei lá, R$300. É alguma coisa a Mas mais, é né? alguma coisa. Se eu ganhei R$300, imagina eles, Oh. né? Mas aí então depois eu fui lá na sala dele, fui cumprimentar ele, e eu lembro que ele falou assim, não, esse dinheiro aqui também pode dividir lá com os meninos da assessoria e tudo, pra todo mundo, pros estagiários, pros contratados, pro meu chefe, o Casavia. Então, tipo assim, é um negócio, outra pegada, assim. Tanto é que quando ele foi demitido, foi uma comoção lá dentro, né? Dos jogadores, dos funcionários, ninguém queria que ele saísse, porque, tipo assim, demitiram ele, colocando a culpa nele, por mais que ele tivesse responsabilidades, como todo mundo tem, mas só que a gente não tinha um elenco bom pra competir dentro daquilo que o Palmeiras queria que tivesse resultado. Aí foi meio chato, assim. Mas um cara espetacular. Quando você era menor,
Você foi zoado, alguma coisa assim, pelo Palmeiras? Por você torcer pro Palmeiras? Acho que a zoeira sempre foi esse papo do Mundial, que não Sim. passa de uma falta de informação, de conhecimento histórico. 51 então foi De mundial. reconhecimento histórico. 51 tem mundial, mano. Sim. É Não, brincadeira. não passa disso. E a questão dos 2 rebaixamentos. Acho que é só isso os homens. Porque, tipo assim, beleza, tinha a zoeira do porco. Até tinha um pouco, mas depois virou tão natural e realmente a gente adotou o porco como nosso mascote ao lado do periquito. Que era uma coisa ruim. Que a princípio foi, mas acho que então isso assim, basicamente isso, essa parte. Pra gente finalizar, o Palmeiras, o que define o Palmeiras na sua vida? Cara, o Palmeiras, ele como torcedor, ele me proporcionou, cara, muita coisa assim, porque como criança, como adolescente, como torcedor, foi uma das influências para eu fazer jornalismo. E que hoje, até hoje, impacta na minha carreira de professor, em que eu misturo essas duas coisas. Então teve essa questão esportiva, que eu sempre fui apaixonado por esporte, mesmo sendo professor de português e jornalista, mas sempre fui apaixonado por esporte. Então teve essa parte tipo de influência na vida, esportiva, carreira, e depois a oportunidade de trabalhar lá dentro. Então, ajudar nem que for muito bom, né? Nem que for uma vírgulazinha, mas ajudar a escrever a história de um clube que você torcia, por mais que depois que eu entrei lá, eu passei a ser menos torcedor do que eu era antes, né? Porque eu comecei a encarar aquilo de uma forma mais profissional. Você não deixou de ser torcedor. Não deixei de ser torcedor, deixei de ser fanático, mas a influência é absurda, né? Então, tipo assim, sei lá, tanto da parte de futebol, de fazer os press kits, que são os jornaizinhos, da parte do basquete, da parte do futsal, depois da parte do tiro com arco, que eu continuei fazendo assessoria por fora para eles até 2019, por meio da Raikon, que era patrocinadora, e aí a gente teve atleta na Olimpíada, concorrendo à Paralimpíada. Então, tipo, o pessoal, assim, foi uma experiência que, infelizmente, poucas pessoas têm oportunidade, porque acaba sendo uma coisa bem fechada, assim. Sim. Né, de oportunidade de trabalho lá. Mas foi, então, assim, são histórias. Por exemplo, agora em 2023 faz 10 anos que eu entrei lá, inclusive agora em março, né, a gente tá em abril, agora em março faz 10 anos que eu entrei lá. Então, experiências, assim, marcantes pro resto da vida, assim. É que, tipo, realmente ficou marcado, assim, abriu caminhos para muitas coisas. Tanto... Abriu caminho, março. Nossa. É isso, né? A gente é sobre isso. Você se inspirou no Enzo pra fazer essa piada? Ele adorou. E outra coisa que eu queria falar pra encerrar. Você torceria pra outro time, além do Palmeiras? Se Hoje? não existisse o Palmeiras, Sei lá. Fala, Corinthians. Aí não... O Arthur, você não vai ouvir nunca essa frase de mim. É difícil responder isso, o Henrique, porque você já nasce com o negócio assim dentro da sua casa. Então, pensar assim, nossa, qual time eu admiraria se não fosse o Palmeiras? É muito difícil falar, né? Eu vou torcer pro Corinthians. Que tem um estádio vindo do entulho do Allianz Parque. Nossa, cara, o louco. Não dá, entendeu? Aí o São sentido. Paulo, que tem uma dívida histórica com o Palmeiras, que o São Paulo tava falindo e o Palmeiras ajudou o São Paulo a não falir. O Santos, a gente para no Pelé. Ah, beleza, o Rei, mas aí a gente não tem muito mais o que falar do Santos. Tá né? comprando o Santos. Aí vai falar de quem mais? Do Água Santa, talvez do Água Santa. Acho que eu torceria pro Água Santa. Pronto, Diadema tá aqui do lado. 2x1. Acho que aí, pronto, fica a homenagem ao Água Santa aí. E Flamengo? Ah, Flamengo, coitado. Aí tem que vir o professor Marco aqui falar com vocês pra eu sofrer um pouco. Não dá. Não dá, você pega a história. Você pega a história do Palmeiras, é uma história bonita. Pensando do ponto de vista histórico. É bonito. Lógico, tem um monte de problema enquanto empresa, né? Já tinha na minha época, a gente sabe que continua tendo, como todas as empresas têm seus problemas. É que assim, tem muita coisa que fica mascarada, que não sai, Sim. né? Então, mas se eu, por exemplo, fechar os olhos para a questão profissional, que algumas coisas não foram legais,
mas da parte de experiência, da parte esportiva, principalmente do futebol. E fora que o Palmeiras ele tem uma história muito linda nos outros esportes. Por isso que é Sociedade Esportiva Palmeiras o nome, não é tipo Palmeiras Futebol Clube. O Palmeiras tem uma história ferrada dentro do basquete, dentro futebol feminino agora, né? Dentro do futsal, futebol feminino agora. Putz, em todos no tênis de mesa, o Goiama. Sim. Não sei se ele ainda tá no Palmeiras como técnico, mas ele era. Parte do tiro com arco do Palmeiras que eu vivi de perto, o tiro com arco do Palmeiras teve, até hoje o pessoal tá bem também, mas eles tiveram aí uns 20, 30 anos de hegemonia nacional, assim, e internacional. Lógico, é um esporte desse tamanho no Brasil? Mas é a história, entendeu? A história do esporte, o pessoal do boxe, do judô do Palmeiras é forte também, e que na verdade deveria ser mais valorizado isso tudo. Uma das minhas lamentações em relação ao Palmeiras foi porque, tipo assim, eu era estagiário que eu fazia bastante das coisas do futebol e fazia mais ainda dos esportes que a gente chama dos esportes olímpicos, ou seja, tudo que não era futebol. E aí você vê um monte de história de vida legal, assim, tipo, putz, caras muito bons dentro daquilo que eles fazem. Tipo assim, vamos supor assim, né? Beleza, o tiro com arco é desse tamanho, o esporte. Sim. Mas, tipo assim, você já foi, sei lá, o 10º melhor do mundo em alguma coisa? Não. Mano, eu nunca fui. Se você é o melhor do Brasil, você tem um recorde brasileiro há 10, 15, 20 anos? Mano, eu não tenho, os caras têm. Então, tipo, é muito legal conhecer esse outro lado da história e é uma pena muito grande que essa história não é valorizada. E dada a grandeza do Palmeiras, putz, era pra ser estourado, como o Flamengo já foi referência no esporte olímpico do Brasil, como é o Pinheiros. Então dava pra ser, sabe? Não tava muito difícil assim de fazer isso. Tomara que um dia volte. Vamos encerrando. Bom, foi muito bom a entrevista, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Palmeiras é o melhor do mundo. É isso. E eu espero, né, que os outros professores venham aqui e contem boas histórias também. E que, quem sabe, você mude um pouquinho esse seu pensamento, né, Arthur? Eduardo, vem me ajudar, por favor, porque é 2 contra 1 aqui, meu. Por favor, Eduardo. Tem que fazer um debate com todos aqui. Vamos fazer. Vai dar até dó do Edu, né? O Edu vai apelar pra parte histórica, porque ele é historiador, vai querer falar besteira. História, né? Então... Vai querer falar besteira. Mas o Edu, se é um bom historiador, fica aqui o compromisso. Ele, como um bom historiador, ele vai reconhecer o Mundial do Palmeiras de 51, porque tem documentos históricos. Então fica aqui o desafio para o professor Eduardo fazer esse reconhecimento oficial. Bom, é isso. Muito obrigado a todos e esperem um próximo episódio, hein? É isso aí, galera. Aí sigam, se inscrevam aí no canal do Incertos. Sim. Sigam as nossas redes aí pra ficar por dentro do que a molecada tem feito aqui. Valeu! Fechou? Valeu!